Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos voltar a falar de Jornada nas Estrelas, né? A coisa tem estado bem movimentada, né? Cinema, Ahsoka, né? Tivemos Strange New Worlds, né? E agora chega, né, pra gente a quarta temporada de Lower Decks, tá? Tá na Paramount Plus, tá? E já veio com 2 episódios de uma vez, né? Eu vou hoje conversar sobre o primeiro episódio com vocês, né? E bem futuramente eu já vou fazer logo o segundo vídeo também. Lembrando sempre que é tudo com bastante spoiler, tá? Então se você ainda não viu esses 2 primeiros episódios, para esses vídeos aqui, assiste, né, depois, né, o vídeo, né? Vê primeiro os episódios e assiste depois. Qual vai ser o primeiro episódio da quarta temporada? Qual é o título dele, tá? O título dele é Tuvix 2, A Missão. Então vocês já estão vendo que ele tem um baita de um fanservice aí, né? Uma jamanta de fanservice que a tripulação da Cerritos ela vai levar a Voyager, né, de um estaleiro que está num sistema, né? De uma estação espacial que está num sistema, né? Vai levar para a Terra para ela virar uma espécie de museu, né? Onde você tem uma espécie de curador, né, dessa nave, o cara que fica tomando conta da nave, que está fazendo várias exposições, o cara é todo cheio de dedos, né, com a Voyager, né, que não quer que ninguém quebre nada, que ninguém tenha problema nenhum com a Voyager, coisa e tal, né, e aí você vai ter justamente, né, uma situação que vai ser história B, né, onde uma espécie de vírus gigante, né, está dentro dos sistemas da Voyager, ele começa a se multiplicar e ele acaba indo para um casulo Borg, né, que a gente tem ali, né, na nave da Voyager, né, que a gente se lembra que a Voyager tinha uns casulos Borgs, né, coisa e tal. Ele acaba sendo assimilado, ele começa a querer assimilar a nave, se multiplica e vira vários vírus Borgs, né? E esses vírus Borgs têm controle também, começam a tomar o controle da nave, né? E a nave tem emissores agora instalados por ela toda, né? E esses vírus Borgs começam a acionar personagens, né, do holodeck, né? Sendo, eu confesso a vocês que os outros 2 personagens eu não me lembrava, tá, da série, tá? Mas um deles é o Caótica lá do Capitão Proton, né? Então, vocês estão vendo que a série tem que o episódio tem muitas fanservices aí no caso, né? E aquela parte sempre caótica, né, do episódio, né? Que a gente sabe que Lower Decks sempre tem uma parte do episódio que é muito doida, muito surreal, muito caótica, né? A história A ou a história B sempre é muito doida, sempre é muito surreal, sempre é muito caótica, né? Você tá vendo ali a Voyager sendo dominada, né, por esses vírus aí, que viraram Borgs, né, coisa e tal, né? Você vê 1000 referências ali, você vê até aquelas salamandras lá que a Janeway e o Tom Paris viraram, né, no episódio lá Threshold, né, de Voyager, né, coisa e tal. É um episódio cheio de referências como o Lower Deck sempre gosta de fazer. E essa parte mais complicada, mais caótica do episódio, né, você vai ter justamente o Rutherford e o Boimler tentando resolver o problema ali, né? O Boimler que estava para receber uma promoção, só não podia fazer nada de errado, mas ele acaba fazendo uma coisa de errado, que é não deter os vírus, né? As pessoas começam a botar a culpa nele, mas ele dá a volta por cima e tenta tomar o controle da nave junto com o Rutherford, e o Rutherford justamente tinha que fazer o que como engenheiro? Quebrar a Voyager, né? Ele tinha que botar a Voyager completamente incapacitada para resolver aquele problema, e ele usou o queijo do Nilix, né, que foi colocada nos sistemas da Voyager no episódio lá, que ferrou a Voyager todinha, né? Mas outra referência aí. Então essa é a história B, vamos dizer assim. Qual seria a história A? A história A vai ser o seguinte, vamos ter aquela doutora que é uma gatinha, né? E o Billups, né, que trabalha na engenharia, eles vão se teletransportar, né? E aí uma florzinha que justamente caiu, né, no teletransporte, né, uma plantinha, né, que justamente caiu no teletransporte no episódio do Tuvix, fizeram com que eles se fundissem, né? E aí vai ter novamente aquele dilema, né, de você acabar com esse ser híbrido, né, como aconteceu no episódio do Tuvix da Janeway, né? A capitã, ela vai da Cerritos, ela vai
consultar os diários de bordo pensando que a Janeway resolveu isso de uma forma muito complexa, né? Mas aí ela fica meio bolada quando ela vê que a Janeway simplesmente matou o Tuvix, né? E separou os dois em Tuvok, né? E Nirix novamente, né? Aí o que acontece? Quando esse híbrido, né, daquela doutora com o Billups fica sabendo que ele vai ser morto, né? O que ele começa a fazer? Ele começa a fazer outros híbridos na nave, ele começa a tomar um controle lá das coisas e começa a fazer outros híbridos na nave e atende que tem a sua amiga Vulcana lá, né? A amiga Vulcana da Tende vai acabar capturando todos esses híbridos e fundindo todos eles num híbrido só, né? Então, de repente, aqueles híbridos que você poderia ter aquele dilema moral de você acabar com a vida de um ser híbrido para fazer os dois seres novamente, né? Isso acaba completamente, isso é chutado completamente nesse episódio, porque foram feitos tantos híbridos juntos que acabou virando uma massa, vamos dizer assim, viva, disforme, completamente não senciente, né? E aí o negócio era desfazer aquela coisa toda de novo, tá? Desfazer aquela massa nos seres, vamos dizer assim, que deram origem àquela massa, né, no caso, né? E aí a Tende e a Vulcana, né, juntas lá, elas pensam numa situação, elas pensam numa... Como é que a gente pode falar? Elas pensam lá numa Tecnobabel para poder resolver isso, né? E acabam resolvendo isso. No final do episódio, você vai ter a promoção para segundo tenente para o Boimler, né? Para Tende, né? Para a Vulcana e para a Mariner também. A Mariner que a gente sabe que não quer se envolver, né, nessas questões da nave, né? Não quer ficar muito amarrada na nave, coisa e tal. Mas aí o Ramsson fez isso, né? Para sacanear a Mariner, a gente sabe disso. E no final das contas eles chegaram à conclusão, né? Só o Rutherford acabou não sendo promovido, né? Mas no final das contas eles chegaram à conclusão de que ser um segundo tenente, né? Ainda é ser lower decks, né? Ainda é ser subalterno, né? Porque é um cargo de oficial da mais baixa importância, né? E eles estavam já ficam chateados que não iam ser lower decks, mas no final das contas eles chegaram à conclusão de que ia ser lower decks, continuar a ser lower decks, tá? Então foi um episódio bacana, tá? E no final apareceu um gancho, né, para os próximos episódios, né, que você vê uma nave Klingon sendo destruída por uma nave alienígena desconhecida, né? E isso acabou ficando, vamos dizer assim, como gancho para os próximos episódios. Então, gente, a quarta temporada começou muito bem, a meu ver, né? Essa referência ao Tuvix aí, aquela coisa de você fazer sempre uma coisa muito engraçada, uma coisa muito surreal, né? E de você trabalhar as referências, né, nessas piadas altamente surreais, né? O espírito de Lower Decks continua, né, nesse episódio, né? Foi escrito pelo Mike McMahon, né, que é o criador da série, né? E continua, né, esse espírito de Lower Decks nesse primeiro episódio, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar mais sobre a Lower Decks com vocês aí, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.